5 passos para ter motivação no emagrecimento. Por acaso você fala isso aqui, me falta motivação. É que às vezes eu não tenho muita motivação para emagrecer ou para fazer o que tem que ser feito. Motivação para começar alguma coisa. Se eu te disser que existe assim como você construir essa motivação dentro de você, não esperar ela aparecer e isso impulsionar o seu resultado. É muito importante, minhas lindas, porque a motivação, no seu real significado, realmente nos move. Só que é possível construir isso, não esperar ela aparecer do nada, como uma vontade que vai e que vem. Não. Então fica comigo até o final dessa live, porque você precisa aprender esses 5 passos para desenvolver, para construir a motivação no emagrecimento. Importantíssimo, tá bom? Quem é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Aqui você vai aprender como emagrecer e não voltar mais a engordar. E é possível sim, emagrecimento definitivo, ele existe. E é sem loucura nenhuma, é sem sofrimento, tem que ser. Porque a gente não consegue sustentar para o resto da vida algo baseado num sofrimento? Claro que não. Só que é uma mudança que começa internamente, muda a sua forma de pensar, a sua forma de ver a comida, a sua relação com a comida. Então aqui você aprende a emagrecer a sua mente e o seu corpo emagrece como uma consequência, dessa forma é para sempre. Então para isso, minhas lindas, eu faço 4 lives por semana. Então tem live segunda, terça, quarta e quinta, 12h30, meio-dia e meia, eu entro ao vivo aqui com vocês no Facebook, no Instagram, no YouTube. Por isso que eu vou falando, olhando um pouquinho pra cá, um pouquinho pra lá, olhando um pouquinho pra cada um de vocês, tá bom? Vocês me encontram em todos os lugares como Jéssica Pense Leve. Então se tiver falhando, travando em alguma plataforma, você corre pra outra. E outra coisa importante, até de falar, estou sem motivação, então essa live vai ser muito importante, deixa eu até colocar o título aqui. Você precisa colocar o seu celular de despertar de segunda a quinta, 12h30, meio-dia e meia, tá? Porque não dá pra esperar pelo Instagram, pelo YouTube, avisar que eu estou ao vivo. Eles avisam para 10% da minha audiência, o restante não aparece. Você tem que entrar na minha rede social e aí você vai ver que eu tô ao vivo. Tá? Mas eles não adianta esperar. Então coloca despertar no seu celular, porque dessa forma é o seu compromisso. Se você não pode assistir ao vivo, organiza com você qual horário você vai assistir a gravação, porque todas as lives eu deixo salva, tá? Inclusive, para te incentivar ainda mais a assistir as lives, eu faço um sorteio de um Pix de R$500 toda semana. Toda sexta-feira à tarde, eu sorteio um Pix de R$500 para quem assiste as lives. Vale para quem assistiu no gravado também. Então olha a regrinha que você tem que cumprir. Você não precisa nem marcar ninguém para concorrer ao Pix. A regra é para benefício seu. Olha só, você tem que assistir uma live, enquanto você está assistindo, vai anotando. Porque toda vez que você anota uma coisa nova, você reforça muito mais esse aprendizado. Fixa mais aquele aprendizado, porque senão você esquece muito mais fácil. Quando você escreve, você fixa mais. Quando você escreve, então você faz um resumo da live, você depois pode ler e falar, o que eu vou aplicar hoje? Qual é o pouquinho que eu vou colocar em prática? Porque é um passinho de cada vez apenas. E você vai se transformando. Então a regra é assistir uma live do início ao fim, fazer um resumo da live. Você tem 24 horas do horário da live para enviar o resumo para mim. Então a live de hoje, você tem até amanhã, meio-dia e meia. E assim por diante até a live de quinta-feira. Onde que você envia? No YouTube, sempre na descrição do vídeo aqui embaixo, tem o link para enviar o resumo da live. No Facebook, na descrição do vídeo aqui em cima. No Instagram, minhas lindas, vocês vão ali no meu perfil do Instagram, na página principal do Instagram, tem os destaques. Tem um destaque, ó, que tá escrito sorteio, tá vendo? Então você aperta aqui, aproveita já para assistir a explicação, mas logo no segundo story aqui do destaque, ó, tem aqui um link que você aperta aqui e segue todo o passo a passo, vai cair na conversa de WhatsApp e você vai poder mandar a foto do seu resumo. É só isso. Se você faz isso com as 4 lives da semana, você emagrece muito mais e você tem mais chance de ganhar, porque daí vai aparecer 4 vezes o seu nome na lista na sexta-feira à tarde. Beleza? Combinado? Então vamos começar a nossa live de hoje. Lembrando que está rolando o Seca em 7 dias, que toda semana está sendo um sucesso. Um sucesso, minhas lindas, a gente está assim, ó, alcançando o mundo com esse projeto, tá? Um desafio de 7 dias, onde durante esses 7 dias vocês vão ter uma estratégia que vocês podem secar de 1 a 5 quilos em 7 dias.
Só que você também vai aprender o passo a passo de um método para continuar emagrecendo depois e não voltar a engordar. Então, semana que vem vai ter outra edição do Seca. Então, na próxima segunda-feira vamos ter de novo o Seca. E se inscreve. Se você ainda não fez, você precisa fazer. Você não tem noção do que você está perdendo, tá bom? Então, para se inscrever no Seca em 7 dias, no Instagram, se você digitar a palavra secar, eu mando no seu direct o link para você se inscrever. Se não chegar no direct, você vem aqui no meu perfil do Instagram. Tem uma linha azul bem aqui em cima, ó. Você aperta aqui e o primeiro ícone já vai ser Seca em 7 dias, ó. Que daí você aperta, tem toda a explicação, tudo que você precisa saber tá aqui. Tá uma página bem linda, com depoimento, com resultado, com tudo que vai ter no Seca e o botão para fazer inscrição, tá bom? No YouTube tá na descrição do vídeo aqui embaixo, no Facebook tá na descrição do vídeo aqui em cima, tá bom? Então vamos lá, minhas lindas, 5 passos para ter motivação no emagrecimento. Vamos só pegar nossa aguinha e brindar a mais um dia, a mais um recomeço, uma oportunidade de estar um passinho mais perto da sua melhor versão, é um passinho por dia que nós vamos caminhando juntas aqui, tá bom? Tchim, tchim, bora começar a nossa live. Parabéns, Marlene, minha linda, parabéns. Significado da palavra motivação. Minhas lindas, o significado de motivação é motivo para a ação. Então, é o motivo para você agir. É o motivo para fazer o que tem que ser feito. Então, assim, não é um sentimento que brota. Motivação é você encontrar os motivos. Por exemplo, qual a sua motivação para acordar todos os dias cedo e sair para trabalhar, se você trabalha fora? Ou todos os dias fazer as mesmas coisas se você trabalha em casa, e fazer, e refazer, e depois suja de novo, e depois faz de novo. Quais são os motivos? Para quem trabalha fora, motivo de acordar com chuva, frio, e ainda ter que pegar ônibus, mas tem que sair para trabalhar. Quais são os motivos? Tem vários motivos para isso, né? Muitas vezes conta para pagar, a fatura do cartão, as coisas que você quer proporcionar para você, para sua casa, para os seus filhos. Muitas vezes amor ao trabalho, a sua missão, mas assim, tem vários motivos. Só que eu tenho certeza, minhas lindas, que por mais que vocês tenham o melhor trabalho do mundo, tá? Ou o contrário, mesmo que você tenha um trabalho que você não gosta muito, você tá lá só porque você tem que estar mesmo, qualquer um dos dois lados, não é todo santo dia que você está morrendo de vontade de sair e ir trabalhar, né? E outra, você não escolhe sair para trabalhar só quando você está morrendo de vontade. No dia que você está desanimada, com cólica, não dormiu bem à noite, porque às vezes ainda tem filho pequeno, como eu falei, frio, chuva, às vezes o dia que você mais queria era ficar debaixo da coberta, assistindo um filme, mesmo assim você levanta, sai e vai trabalhar. Mesmo que a motivação como um sentimento não tenha brotado, pelo contrário, você não quer ir. Por que você vai? Porque você sabe que não dá para esperar esse motivo surgir, e principalmente porque você sabe o que você vai ganhar se você for, né? E você sabe o que você vai perder. Muitas vezes, se você não for trabalhar, você pode perder o seu emprego, você pode ter consequências ruins por conta disso, você pode ter dificuldade financeira, você pode não conseguir arcar com as despesas. Então só você vai, certo? Várias coisas na nossa vida é assim. E aí no emagrecimento, você acha que tem que acontecer uma vontade enorme, brotar aquele sentimento de hoje eu acordei tão animada para começar uma dieta e fazer atividade física. Não é assim que funciona. Mas a motivação, ela é real e precisa. Só que é o motivo para a ação. O objetivo da motivação, minhas lindas, é promover a mudança de comportamento. É mudança de rota. Por mais que o novo comportamento seja totalmente desafiador, se você tiver um motivo muito claro, profundo, você vai fazer. Por exemplo, se eu te falar agora, a partir de hoje, todo dia, você tem que acordar
a cada 2 horas de madrugada, ficar 30 minutos sentada no sofá de luz acesa, sem fazer nada, e depois voltar a dormir. A cada 2 horas, religiosamente, você tem que fazer isso. Você vai falar, tu tá doida, né? Pra que eu vou fazer isso? Óbvio que eu não vou fazer isso, não faz sentido nenhum. Você não vai. Não vai ter essa mudança de comportamento do tipo, eu durmo a noite inteira, vou ficar acordando a cada 2 horas, ficar meia hora sentada no sofá de luz acesa e voltar a dormir. Não vai fazer isso. Agora, se você tem um bebezinho recém-nascido, alguém precisa te falar que tem que fazer isso? Que tem que acordar a cada 2 horas para amamentar, ficar sentada, meia hora, às vezes 1 hora, depois voltar a dormir, acabou de deitar 1 hora, às vezes tem que levantar de novo. Vai ter essa mudança de comportamento. Por quê? Porque tem um motivo. Tem um recém-nascido que depende de você. Então você pode estar morrendo de vontade de acordar de madrugada para amamentar, ou você pode estar morrendo de sono e tudo que você queria era dormir. Mas o que você vai fazer? Você vai levantar e vai amamentar. Olha só, não acontece então isso com várias coisas na sua vida que mesmo que você não tá com nenhum pingo de vontade, você vai lá e faz? Por quê? Porque você entende os motivos. Então motivação não é um sentimento que brota. É você encontrar os motivos. Mas calma que tem 5 passos aí que vocês vão encontrar os motivos de vocês em relação ao emagrecimento. Para começar e não parar mais. Tá? Então repetindo, o objetivo da motivação é promover a mudança de comportamento. Só que toda mudança é um processo. Não acontece de um dia para o outro, né? Até para amamentar, né? Um bebezinho. A gente leva 9 meses de gestação para ir entendendo, se preparando, colocando emocional lá para, daqui a pouco eu vou ter que acordar toda noite. Não é de um dia para o outro. Tem 9 meses aí de preparação, certo? Então, para começar esse processo de mudança, você precisa identificar e acabar com qualquer comportamento sabotador. Comportamento que já está no piloto automático, que já virou um hábito e que você faz sem nem perceber e que está roubando o que você mais quer. Por exemplo, uma das coisas que você mais quer é emagrecer, só que você tem vários comportamentos que te roubam isso, te impede de emagrecer ou muitas vezes te fazem engordar ainda mais. Então, é um comportamento que virou um hábito, você nem percebe. Tá? Então, assim, percebe que se você não consegue emagrecer, todo o foco é a comida. Parece que a comida está no centro da sua vida. Você acorda, uma das primeiras coisas que você pensa é o que eu vou comer. E por mais que você... mas assim, não é meio óbvio? Quando não é o foco, quando é uma coisa tão natural, porque a comida, minhas lindas, o que vocês vão aprender é que elas vão ficar... ela vai ficar no lugar dela e você vai se utilizar dela quando o seu corpo precisar de uma forma natural. Por exemplo, você não acorda pensando, meu Deus do céu, que horas hoje que eu vou fazer cocô? Meu Deus, só deixa eu organizar minha vida aqui pra... Não, é natural. Você vive a sua vida, na hora que sente vontade, você vai lá e vai no banheiro e vai fazer cocô. Ai, meu Deus, que horas, quais os momentos do dia que eu vou fazer xixi? Deixa eu me organizar aqui. Não, você vive a sua vida e no momento que você sente essa necessidade fisiológica, você vai no banheiro e vai fazer xixi. E por mais que, claro, a comida você tem que ter as coisas prontas e tudo mais, você pode tirar um dia para organizar isso, beleza. Mas depois, você vai viver a sua vida e no momento que você sentir fome, você vai comer. Mas percebe que hoje não parece que a sua vida, ela orbita assim, ó. Em volta da comida. Você acorda, o que eu vou comer? O que tem de gostoso pra comer? O que eu vou fazer de lanche? Meu Deus, o que será que vai ter no restaurante hoje no buffet? Será que vai ter aquela sobremesa gostosa? Daqui a pouco, o que a gente vai servir de café? Quer ver final de semana? A vida gira em torno da comida. A gente foi convidada pra ir na casa da fulana. O que será que vai ter de gostoso pra comer? A gente vai numa festa. Meu Deus do céu, o que será que vai ter de comida? Parece que a sua vida ela tá girando em torno disso. Só que uma das coisas que você mais quer é emagrecer. Só que o foco do seu comportamento talvez gire em torno da comida. Eu vou sair pra fazer alguma coisa. Deixa eu comer alguma coisa antes, porque vai que eu sinta fome. Amo essa explicação do cocô e do xixi, eu dou risada. É porque as pessoas têm vergonha de falar cocô, né? Eu não tenho, tá, minhas lindas? É natural. É natural, todo mundo faz. Então, minhas lindas, percebe o quanto que talvez tá trazendo uma consequência tão negativa pra sua vida? O tempo todo pensando em comida e, consequentemente, o tempo todo comendo. Então tem comportamentos aí, porque sabotadores, né? Porque roubam aquilo que você quer e que você nem percebe.
Então, para isso, a gente tem que encontrar os motivos para mudar tudo isso. Então, isso é motivação. De novo, não é um sentimento que você espera brotar na sua vida e as coisas vão acontecer porque o sentimento apareceu. Não. É construção, tá? Eu quero falar, então, dos 5 passos da motivação que foram criados, minhas lindas, por um psicólogo chamado James Prochaska. James Prochaska, ele criou esses 5 passos para explicar exatamente como que a gente constrói essa motivação na nossa vida. Porque, como eu falei, para várias outras áreas, isso já está bem definido na sua vida. Você não sai para trabalhar só quando você está morrendo de vontade. Então, você talvez até já passou por esses 5 passos de uma forma natural, sem nem ter percebido. Mas tem coisa que a gente tem que, de propósito, caminhar por esses 5 passos e construir realmente todos os motivos para a sua nova ação. Tá bom? Então, os 5 passos, eu vou falar os nomes e a gente vai explicando cada um deles, tá bom? O primeiro passo é a pré-contemplação. O segundo passo, contemplação. O terceiro passo, preparação. Quarto passo, atitude. Quinto passo, manutenção. Vou falar cada um deles, tá? Mas é pré-contemplação, contemplação, preparação, atitude e manutenção. Vamos falar sobre cada um deles. Talvez eu vou explicar o primeiro passo e você vai perceber que já passou por ele. Tudo bem, vai encontrando até para ver. Estou nesse passo aqui, o que eu faço para passar para o próximo? Muitas vão se identificar já com o primeiro e entender, tá bom, então o que eu faço na prática para passar para o próximo passo? E você vai anotando, porque se você se encontra no primeiro passo, percebe que você vai construir, tem que anotar tudo para você ir ao longo dos dias ou talvez das próximas semanas e colocando em prática para construir toda essa motivação dentro de você. Porque, minhas lindas, a motivação, quando você realmente tem todos os motivos, você toma uma decisão de mudança de comportamento e não quer dizer que você vai ser perfeita, não vai ter um deslize, não vai errar, não é sobre isso, mas você vai parar de ficar, hoje eu quero emagrecer, agora eu não quero mais, agora eu quero emagrecer, agora sabe o que é bom da vida é comer. Eu vou morrer mesmo, a gente não sabe se vai estar viva amanhã, eu não aguento mais, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, eu preciso emagrecer. Olha só que gangorra emocional e de decisões é essa? Você fica igual uma barata tonta, você não sabe pra onde você vai. E quando você sabe realmente o que você quer, você decide, caminha por essa direção e não quer dizer que vai ser uma caminhada em linha reta. Às vezes tem uns desvios, às vezes tem umas pausas, às vezes tem umas quedas, mas você não volta atrás na sua decisão, porque você encontrou todos os motivos para continuar seguindo, tá bom? Sim, Ju, todas as lives ficam salvas, tá bom, minha linda? Tá tudo no feed, mais de 6 anos. Eu faço 4 lives por semana, então milhares de lives tem. Tem muito conteúdo, tá bom? Então vamos pro primeiro passo, que é o da pré-contemplação. Seguinte. Peraí, deixa eu ver vocês, deixa eu ver as amarinhas do YouTube. Elza, minha linda! Que bom, que bom, que bom. Vamos lá. Estão comigo. Pré-contemplação. Então essa é a primeira fase do processo de qualquer mudança. Qualquer coisa que você queira mudar na sua vida, você tem que passar por esses passos para encontrar todos os motivos, tá? Só que olha só, é uma pré-contemplação. Quando você contempla algo, você está ali vendo, contemplando, mas é antes. Pré-contemplação. Nessa fase, a pessoa ainda não compreende por que ela precisa mudar. É uma fase. Faz parte. Muitas vezes ela nem se deu conta de que ela precisa desse basta, dessa mudança, dessa decisão de mudança. Ela nem nota que tem comportamentos sabotadores. E por isso nessa fase existe muita relutância da pessoa em querer continuar vivendo como ela está vivendo. Ela nega que existe qualquer tipo de vício. Não, eu paro quando eu quiser. Não, é só porque eu não quero ainda. Não, tá tudo certo. Só que ela nota os sintomas, as coisas ruins, mas ela ainda não consegue ver que ela precisa mudar. Muitas vezes ela fala, não, mas é porque é a minha idade. Não, mas é porque o meu metabolismo é assim mesmo. Não, porque todo mundo na minha casa é assim. Ela não consegue ver que ela precisa mudar. As
pessoas próximas podem até falar: olha, isso que você está fazendo tá um pouco demais, tá um pouco exagerado, poxa, isso não tá legal. Só que a pessoa não aceita. Tá vendo que esse é o primeiro passo? Tá tudo certo. Existem as pessoas que estão assim. Quando a pessoa tá nesse estágio, dificilmente ela pede ajuda para mudar, até porque ela nem admite que precisa mudar. Só que às vezes ela consegue, ela começa a se esforçar para mudar alguma coisa por pedido de outras pessoas. De algum familiar, de amigos, das pessoas que se importam com ela. Tá. Eu vou comer menos. Tá, eu vou parar de comer a sobremesa todo dia depois do restaurante. Tá. Mas enquanto ela não identifica o real problema, ela não consegue manter isso. Ela pode até começar a mudança por alguém, mas dificilmente ela vai conseguir sustentar isso. Porque para ela não faz sentido. Ela não entende que tudo é responsabilidade dela. Só que nesse estágio, né, de pré-contemplação, tem um sintoma. Sintoma é aquilo que aparece assim para dizer que tem uma coisa errada, né? Que nem a febre é um sintoma. A gente tem que encontrar o problema, que pode ser várias coisas dentro do corpo, né? Qual é o sintoma da pré-contemplação? Quando existe algo realmente precisa ser mudado, né? Um sentimento que persegue muito essa pessoa é a baixa autoestima. A autoestima tá lá no chão. Ela não tá se amando, ela não consegue se ver como, falando em mulheres, né? Com a mulher forte que ela é, a mulher resolutiva que ela é, a mulher que começa e termina as coisas. Não, ela não consegue terminar nada, ela não consegue fazer nada, a autoestima tá lá embaixo, ela não se olha no espelho, ela nem se arruma mais, ela nem se enxerga mais, ela se deixa lá em último lugar, mas não, eu não preciso mudar. Quem se encontra nesse passo e que fica geralmente nessa gangorra mesmo, né? Ai, tá, pois é, eu preciso emagrecer, mas porque é minha genética, eu já fiz de tudo. Não tem muito que eu possa fazer, eu já fiz. Ó, tem gente se identificando. Então, se você tá nesse estágio, o que você faz para passar pro próximo? Ó, a Sônia falou, eu na vida. Até hoje, minha linda. Pode ter sido você na vida até hoje. Anota para você trabalhar em passar para o próximo passo, tá? A única forma de conseguir passar para o próximo passo é entender quais as consequências negativas você vai ter se você continuar com esses comportamentos. É olhar para o futuro mesmo e entrar em contato com a dor. Porque muitas vezes, minhas lindas, a gente não quer pensar. Não quero nem pensar. Mas imagina você engordar mais 10 quilos do sobrepeso que você já está hoje. Imagina todas as dores que você tem hoje piorarem. Imagina os desafios, as dificuldades que você tem por conta do seu sobrepeso. Daqui 10 anos, você olhar para trás, você vê que isso era fichinha, porque piorou muito. Hoje, nem me fale, Deus me livre. Mas minha amora, se você olhar para 20 anos ou 10 anos atrás, e se você perceber que você piorou de lá para cá, por que você acha que não vai piorar ainda mais nos próximos 5, 10 anos? Porque você percebe que os comportamentos sabotadores, eles são sutis. Não é uma piora em 1 ano, talvez é uma piora em 10 anos, mas quando você olha de 10 anos para trás até hoje, é uma piora muito grande. Mas foi aos pouquinhos. Então a ficha tem que cair mesmo. Entender tudo de ruim que você já tem, mas tudo de ruim que você pode ainda ter, que ainda pode piorar. Tudo de bom que você tem hoje, mas que você pode perder se você continuar com esse comportamento. Porque tá na hora de olhar e contemplar que você precisa mudar. Que sim, é sua responsabilidade. Que sim, você pode, você consegue sim, você só não sabia ainda como. Porque tudo que você fez até hoje, minha linda, foi para emagrecer o seu corpo sem emagrecer a sua mente. É impossível. A sua mente que te fez engordar. Então tem aqui dentro tanta coisa que tá no piloto automático que te convence a agir, que ao longo das lives você vai aprendendo isso, e principalmente no 7 em 7 dias. Quem ainda não fez precisa fazer. É obrigação, minhas lindas. Obrigação. Eu consegui encontrar um projeto que todas vocês podem fazer e se transformar. Tá? Mas precisa dessa decisão de falar, chega, eu preciso, é minha responsabilidade, eu vou começar a olhar pra mim, tá bom, já, mas o que eu tenho que fazer? Beleza, você precisa de ajuda, você precisa de ser pega pela mão, eu tô aqui pra isso,
Mas pare de ficar só nessa pré-contemplação. Às vezes olha para o problema, daqui a pouco não quer olhar mais. Chega. Então faz uma lista depois de tudo de ruim que já aconteceu por conta do sobrepeso ou da obesidade, de tudo que ainda pode piorar, de coisa que você ainda tem de bom hoje, mas que você pode perder se você continuar dessa forma. Tá bom? Ó, vocês não foram ainda? Corre pro Seca! A Lena, é verdade, eu participei 2 vezes, amei. É bom demais. Então tá. Então entendeu a pré-contemplação? Vamos pro próximo estágio, né? Pro próximo passo, que é a contemplação. Então nesse segundo passo, a pessoa começa a enxergar as suas dificuldades, os seus desafios, mas ainda não tem forças para mudar. Olha como é bom a gente saber disso, minhas lindas. Porque às vezes você se encontra nesse lugar, já eu sei exatamente o que eu preciso mudar, eu sei exatamente o que eu preciso fazer, mas eu me sinto fraca diante disso. Eu não consigo. E aí você desanima por conta disso. Não tem nada de errado com você. Você está num passo importante para a construção da sua motivação. Tá tudo certo. Imagina, minhas lindas, um novo projeto, uma nova coisa, que daí eu tô vendo tudo que eu preciso fazer e eu já vou me... Nossa, isso aqui eu vou tirar de letra. Dificilmente a gente encontra alguma coisa assim. Quando a gente se depara com tudo aquilo que precisa mudar, o primeiro sentimento é não se sentir capaz, é achar que não tem todos os recursos, muitas vezes ainda não ter todos os recursos e ter que construir eles, tá tudo certo. Então não tem problema você ainda se achar fraca, mas você não vai continuar se achando fraca, logicamente que não. A gente vai construir o próximo passo, mas saiba que tá tudo bem. Que bom se você já sabe, já admitiu, já decidiu que precisa mudar, mas ainda se sente fraca ou sem forças, né, para começar essa mudança. Nessa fase de contemplação, ainda tem essa gangorra aí de decisão, essa gangorra emocional. Um dia quer emagrecer, outro dia não quer. Não é que não quer, é porque parece tão difícil, quer saber, o bom da vida é comer, deixa eu comer, eu quero ser feliz comendo. É assim. Aí no outro dia não entra na calça, a calça de número maior tá apertada, meu Deus, não aguento mais, tá, chega. Aí no outro dia tá no meio dos amigos que comem pra caramba e fala, para com isso, hoje em dia a gente tem que se aceitar, olha tanta modelo plus size, você não sabe pra onde você olha. Então existe essa mudança, você ainda às vezes se encontra nessa gangorra, tem dia que eu quero, tem dia que eu não quero, tem dia que eu quero, tem dia que eu não quero. A pessoa entende o problema, mas não consegue sair dele. Muitas vezes ainda nessa fase tenta justificar os motivos pelos quais ainda faz aquele comportamento. Não, mas olha só, sim, eu como pizza 3 vezes na semana, mas é que o meu marido pede pizza 3 vezes na semana. Não, realmente eu como doce pra caramba, mas é porque toda vez que eu vou na casa da minha mãe, ela tá com um bolo quentinho me esperando. Então você sempre vai colocando a justificativa nos outros. Se coloca no lado efeito e não no lado causa. Efeito. Minha vizinha ofereceu, tinha aniversário no meu trabalho, a minha mãe faz um café da tarde. Sempre eu sou o efeito do que acontece. Entende? Então você está sempre tentando achar uma justificativa. Tudo bem, ainda é a fase da contemplação. Só que você tem que entender que tem que ser você. Sua responsabilidade, o mérito vai ser todo seu. Todinho seu. Mas é você. Para de olhar para os outros. Para de olhar para aquilo que você não controla. Então o sentimento, o sintoma, né, desse estágio ainda é de dúvida. É de dúvida. Aquele sentimento de será que eu quero ou será que eu não quero? Será que é pra mim ou será que não é pra mim? Você já se perguntou isso? Será que o emagrecimento é pra mim? Como assim? Ter um corpo num peso saudável, ter um corpo onde a sua estrutura óssea, que foi criada por Deus, suporta todo aquele peso, por que não seria pra você? Por que você acha que pra você é o excesso? É o excesso, é a gordura, é a dor, é a doença. Não, isso foi consequência. Mas existe esse sintoma dessa dúvida. Será que eu quero ou será que eu não quero? Será que é pra mim? Será que não é pra mim? Então quem se encontra nessa fase, de novo, né? Não fica se achando ruim por conta disso. Não fica achando que tem alguma coisa errada com você por conta disso.
Não. Faz parte de uma fase de contemplação da mudança, tá? Mas não dá pra ficar nessa fase, tem que passar para a próxima, tem que passar para o próximo passo, né? Então, para você conseguir passar para o próximo passo, você precisa tomar uma decisão. Mas é aquela decisão irreversível. Porque olha só, minhas lindas, se você está casada e quando você toma a decisão com seu marido de ter filho, e aí você engravida, não tem volta. Não tem volta. Não é? Não é assim? E não tem dias que você quer sair correndo? E não tem dias que você queria engolir a criança de volta? Tem, né? Mas, se perguntar, quer ficar sem os nossos filhos? Não, de forma alguma. Porque essa decisão foi tomada. A decisão de se tornar mãe, nesse exemplo, né? Então, a decisão de uma vida saudável é pra mim. Um corpo funcional é pra mim. O emagrecimento é pra mim. E eu vou emagrecer. Decisão de entrar nesse caminho e não sair mais. De novo, não quer dizer que vai ser um mar de rosas do tipo linha reta, sem nenhum desvio, nenhum deslize, nenhuma pausa. Não. Mas a decisão é irreversível. Para nunca mais você falar: eu tenho que aceitar como eu sou. Mas é porque... Não, chega. Já não viu tudo de ruim que você já tá vivendo, tudo que pode piorar, tudo de bom que você tem que você pode perder? Chega. A decisão de mudar tudo isso você tem que tomar. Você tem que tomar a decisão de como você quer o seu futuro. Como você quer estar daqui 5 anos? Daqui 10 anos? Daqui 30 anos? Qual consequência você quer? Mesmo que você ainda não tenha os recursos, mesmo que você ainda não se ache forte o suficiente, mas aí você vai dar os passos para isso. Tem tanta coisa. Como eu falei, eu faço mais de 6 anos lives aqui gratuitas. Tô fazendo um projeto aqui de R$62, que inclusive tem um item de economia aqui no Seca, tá? Que eu explico sobre isso, que em 7 dias você vai economizar muito mais que R$62, então esse dinheiro volta para você. Então são decisões que você tem que tomar. Eu tomo uma decisão e eu vou buscando, encontrando recursos para conseguir seguir com essa minha decisão. Faz sentido? Aí nós vamos para o terceiro passo, que é o da preparação. Deixa eu tomar minha aguinha. Ó, que lindo. Tomei uma decisão e entrei na turma 16. E nunca mais fiquei indecisa na questão do emagrecimento. E foi o que? Uns 2, 3 anos? Tô perdida já. Tanta turma, né, minhas lindas? A decisão. Deu, não tem mais volta. Que lindo. Então, o terceiro passo é da preparação. Então, nesse passo, como o próprio nome já sugere, né, a pessoa começa a perceber algumas opções que vão ajudar nesse processo de mudança. Tá bom? Porque quando a gente faz alguma coisa... Sabe, já aconteceu na sua vida de quando você toma uma decisão, parece que as portas vão se abrindo? Parece que as coisas vão acontecendo? É assim. Quando a gente toma uma decisão, vai dando um passo depois do outro e as coisas vão acontecendo, né? Então você começa a enxergar as opções. Eu posso fazer isso. A Jé tá sugerindo isso. Tem as lives para eu assistir. Eu tenho que me organizar. Vou participar do Seca. Vão tendo opções para você. Então você se prepara para começar as ações que vão gerar transformação, mas assim, um passinho de cada vez. Esquece a loucura, esquece a perfeição. Quando eu falo que você só precisa ser 1% melhor a cada dia, minhas lindas, isso tem que ser literal na sua vida. Qual é a pequena melhoria que eu vou fazer hoje, que eu não preciso depois jogar isso tudo pro alto, porque não foi tudo, é uma pequena melhoria, é uma coisinha. E você vai sustentando, e você vai caminhando, e você vai evoluindo. Então, nessa fase de preparação, você está comprometida com a sua mudança. As pessoas podem falar o que quiserem. A decisão está tomada, você tem postura e você vai seguir comprometida com a sua mudança. Você já vai tendo escolhas diferentes dos comportamentos antigos. Pouco ainda. Como eu falei, não é perfeição. Mas aqui começa a sua mudança. E principalmente se você contemplar
toda mudança, não ficar focando no que ainda falta. De você ficar realmente dando um passinho de cada vez, falando, nossa, olha só como eu já melhorei aqui. Tem um monte de coisa para melhorar aqui. Não tem problema. Mas olha só o que eu já melhorei aqui. Que coisa boa. Você vai estando presente para cada mudança. Aqui, a pessoa começa a ter um novo sintoma. Um sintoma de confiança. Porque se você for realmente estando presente para cada mudança, para cada passinho, para cada vitória que você vai tendo, você vai se sentindo confiante. E essa confiança vai fazendo você dar mais um passo, depois mais um passo e mais um passo. Então, quem se encontra nessa fase de preparação, para passar para o próximo passo, precisa ter um planejamento. Um planejamento das suas novas atitudes, dos seus novos comportamentos. Você precisa ter meta de ação. Meta daquilo que você controla. Peso na balança você não controla. Agora, a meta de ação você controla. Por exemplo, você toma 1 litro de água por dia. Então, a meta de ação dessa semana vai ser tomar 1,5 litros, por exemplo, todos os dias. Eu quero movimentar meu corpo 15 minutos por dia. Meta de ação. Eu tô comendo sobremesa todo santo dia, então eu vou comer dia sim, dia não. Meta de ação. É um planejamento, entende? De novo, não é perfeição. Mas é o que eu dou conta de fazer. O que eu posso fazer que eu vou me comprometer comigo mesma para final do dia eu poder ver que eu fiz. O final da semana eu poder ver que eu fiz. Metas possíveis de serem feitas, totalmente possíveis de serem executadas. Que você vai vendo que aos pouquinhos vão te levando até o seu resultado, até o seu objetivo, que não é de um dia para o outro, mas é algo que você vai fazer e vai sustentar, tá? Ai, amor, acabou de falar que é... Esqueci de avisar pra vocês, minhas lindas. Que é novo, não. A gente já teve em março, né? E a pedidos de vocês, voltamos com as nossas madrinhas no Seca pra semana que vem, tá? O Seca da semana que vem vai ter madrinha. Vai ter acompanhamento, tá? Porque a gente tá fazendo muitas coisas aí, minhas lindas. Muitas coisas novas. Tá? O que é o acompanhamento? É alguém da minha equipe que pode te acompanhar de forma individual durante os 7 dias do Seca, tá? Então, quando você faz a inscrição para o Seca em 7 dias, já vai receber no seu WhatsApp um vídeo meu explicando sobre a madrinha e o link caso você queira adquirir o acompanhamento da madrinha. Tá lindo demais! A gente já teve isso em março, né? Que foi um sucesso. E alguém eu sei que antes não teve, minhas lindas, que não é pra ficar triste, não dá pra fazer tudo sempre, tá bom? Calma. Já me inscrevi agora, mas deixei passar a madrinha, o que eu faço? Aí você entra em contato com o suporte, tá? Que é aqui, ó. Suporte no YouTube tá sempre na descrição do vídeo aqui embaixo, no Facebook sempre na descrição do vídeo aqui em cima, e no meu Instagram tem um destaque aqui com o ícone de WhatsApp, que quando você aperta aqui, ó, e aqui de novo, ó, cai direto no WhatsApp do suporte. Aí pode falar lá, tá bom? Mas é sensacional, tá? É uma pessoa da minha equipe que vai pegar na sua mão e vai te acompanhar de forma individual. A madrinha não é em grupo, é individual durante os 7 dias para te ajudar a cumprir todos os itens, a não desistir, a algumas dúvidas, às vezes, madrinha, tô sentindo tal coisa, é um sinal de fome física? Sabe, você poder ter alguém ali para perguntar, é bom demais, tá? Então, vai lá, adquire o acompanhamento, porque vai ser surreal, tá? Vai ser surreal. É a parte, tá? A madrinha é a parte, beleza? Então tá, a Amora perguntou se ia ter e eu lembrei agora que vai ser a primeira vez que a gente conseguiu voltar aí com as madrinhas, tá bom? Então o quarto passo, minhas lindas, é a atitude. A atitude, mas olha só, olha que incrível, percebe que é no quarto passo. É no quarto passo. E as pessoas, elas exigem tanto delas mesmas, né? Muitas vezes são tão cruéis, já querendo uma perfeição, já querendo que é tudo ou nada, e não precisa ser assim. Nem para sustentar uma mudança não precisa ser assim. Percebe que antes tudo que acontece é aqui, ó. São decisões, são fichas que vão caindo, né? São chavinhas que vão virando até que chegue nesse passo de atitude.
Então, nesse estágio, minhas lindas, essa pessoa ela começa a ter atitude, ações, comportamentos que favorecem a transformação. De forma bem efetiva mesmo. Na maior parte do tempo. Quase que todo o tempo. Mas, de novo, não é perfeição. Entendendo que o que aconteceu ainda de deslize, deixa eu olhar para isso para melhorar, porque a decisão foi tomada. Não é porque eu deslizei aqui, não é para mim. Não tem mais isso. Deslizei por quê? O que aconteceu? O que me convenceu? Qual é o pensamento aqui que eu deixei, que eu ouvi, que me convenceu a fazer isso? Entende? Só que nessa fase a pessoa ainda tem que lidar com algumas incertezas. Lutar ainda com a própria vontade, né? Porque sabotadores antigos podem aparecer. Muitas vezes no momento de mudança e que vai tendo muito resultado, começa a aparecer aquele pensamento de agora você já emagreceu, você pode. Poxa, você já tá tão já emagreceu tanto e alguém te ofereceu só um pedacinho. Vai aparecendo aí e você tem que estar muito atenta. É um momento de atitude, de ficar muito atenta. Porque quando a gente começa a acostumar com a nova vida, sabe aquilo que vai ficando também num automático e você não vai prestando atenção nas coisas que são sutis. E o sutil, sendo feito várias e várias vezes, ele começa a ficar muito grande. Então você precisa estar atenta, tá? Muitas vezes, minha linda, você vai estar vivendo já uma vida que você esquece das dores que você tinha. Você esquece do que te fez começar. Não pode. Nunca pode esquecer do que te fez começar. Porque quando a gente esquece dessa dor, essas coisas sutis vão convencendo a voltar a fazer e quando vê você está próxima daquilo de novo. Então você tem atitude, você já está fazendo, você já está colhendo muita coisa, só que aqui você tem que estar preparada para o que vai aparecer. Para as pessoas que ficam falando, você já emagreceu um tanto, para de bobagem. Só hoje, sempre, isso sempre vai estar. Isso sempre vai acontecer. Só que você tem que estar muito atenta, tá? Nesse momento, você já sente certeza que você está no caminho certo, você está se sentindo forte, a sua autoestima já está muito mais elevada, só que você precisa mais do que nunca estar atenta. Então é quando você está fazendo, muitas vezes você está fazendo e se encontra, eu tô fazendo já emagrecer muito, eu me encontro estagnada e eu tô fazendo. Por quê? Por conta dessas partes sutis, por conta de coisa que lá no início você falava não, você não abria mão, e agora tá abrindo, porque já emagreceu um monte mesmo. Então você tem que voltar e lembrar da onde você veio, por que você quis sair de lá, toda a dor que você sentia, coisas que você fazia no início que agora não tá fazendo tanto assim. E aí vai voltar pro jogo, tá? E aí para você poder passar pro último passo, né, que é da manutenção, você precisa reforçar para você todos os dias o motivo que te fez começar. O motivo. Por quê? Tudo de ruim que você não aguentava mais, tudo de ruim que poderia piorar, tudo de bom que você estava prestes a perder, todas as dores físicas e emocionais, você não pode esquecer. Você tem que continuar lembrando e reforçando tudo de incrível que você já está tendo, claro, só que coisas que você ainda vai ter, porque muitas vezes ainda falta um pouquinho. Então lembra. As minhas alunas já sabem, né, que tem a frase que eu amo, não deixe o seu pequeno sucesso roubar o seu grande sucesso. É muito maravilhoso a gente contemplar e a gente vibrar e a gente se dar os parabéns por cada sucesso, por cada passo, mas isso não pode roubar o que tem de melhor ainda esperando por você. Você tem que lembrar que tudo vale a pena e vai valer muito mais. Porque senão sutilmente vai ouvindo aquele prazer momentâneo da comida e não. Prazer é o que eu tô vivendo, prazer é minhas roupas servindo, prazer é todos os remédios que eu já deixei, prazer é as dores que eu não tenho mais, mas ainda falta e eu ainda quero mais. Reforça isso, esteja atenta a isso. Lembrar de tudo de ruim que você deixou pra trás que você não vai buscar mais. E aí, depois desses 4 passos, finalmente você chega nesse estágio de manutenção. Aqui você tem certeza que todas as suas ações geraram resultado. Você tem a comprovação de que valeu a pena. Só que daí você tem que entender, minhas lindas, porque as pessoas acham que o emagrecimento ele é um projeto separado da vida. Não, é a sua vida.
é a sua vida. Porque o que a gente coloca para dentro é o nosso combustível, que vai ter um resultado na nossa vida. Ou na saúde, ou na doença. Ou em manutenção do seu corpo saudável ou te fazer engordar cada vez mais. Então não é um projeto que começa e que acaba, é a sua nova vida. E tudo aquilo que é importante para nossa vida, a gente não tem a manutenção? Se você não fizer manutenção da sua casa, ela vai deteriorar. Se você nunca olhar para sua casa, vai estragar cada vez mais. Se você não fizer manutenção no carro, ele estraga. Se você não fizer manutenção no ar-condicionado, chega a hora que fica saindo coisas horríveis ali para você respirar. Se você não estiver atenta ao seu casamento, vai piorando. Nada fica estagnado. Nada fica parado. Eu não vou dar bola para isso aqui durante uns 5 anos e quando eu voltar a olhar vai estar no mesmo lugar. Não vai ter piorado. Vai ter piorado. Tudo aquilo que é importante, nós estamos atentas todos os dias. Todos os dias. E entender que na sua vida saudável, no seu emagrecimento, é a mesma coisa. É atenção todos os dias. Porque aquilo que é importante pra gente, a gente tem que olhar todos os dias. Então aqui você tem que entender que a manutenção é diária. É estar atenta diariamente. É reforçar os comportamentos ótimos, é se dar os parabéns toda vez que você continua fazendo o que tem que ser feito, é estar atenta quando daqui a pouco, alguém me ofereceu aqui uma coisa, eu aceitei, no outro dia isso fez com que eu comesse outra coisinha, fez com que eu comesse, opa, parou, é voltar o quanto antes, é levantar o quanto antes, é entender, eu estou em manutenção constante. Entender que sim, erros acontecem sempre, mas eles não podem servir para você voltar. É sempre lembrar, eu tenho que aprender com cada erro. Eu tenho que aprender com cada deslize. 2 erros são muito maiores que 1, é o dobro. Então não é, já que eu errei mesmo, eu vou continuar e amanhã eu vejo. Não, o estrago é maior. É a mesma coisa que você tá andando, fura um pneu, você vai para o acostamento, pega uma tesoura e fura os outros 4. Já que furou um pneu mesmo, não faz sentido. Furou um pneu, você arruma aquele pneu. E não sai furando os outros 4. É a mesma coisa, a manutenção do seu emagrecimento é assim. Furou o pneu, deu uma deslizada, parou, vou consertar. Não vou furar os outros 4. Então você vai ficar cada vez mais atenta, prevenindo outras recaídas. Porque assim, se você for num lugar e foi levada pelo que as pessoas falaram. Porque só hoje come, tá bom, aceitou. E não é por causa do outro, não. É você que ouviu e aceitou aquilo como verdade. Fez, chegou em casa e se arrependeu. Para! Não fica se chicoteando com palavras. Ai, meu Deus, eu sou tão fraca mesmo. Não, opa, o que me convenceu? O que eu pensei? Por que eu dei ouvidos? Qual foi a verdade que eu escolhi aceitar naquele momento? O que eu tô sentindo agora? Qual foi a consequência? Não quero mais. Como que eu vou fazer da próxima vez? Porque da próxima vez vai ter de novo a mesma situação, as mesmas pessoas, as mesmas historinhas, as mesmas vozes na sua cabeça. Como que você vai prevenir isso da próxima vez? Fortalecendo os seus pensamentos, já sabendo o que você vai pensar, o que você vai fazer, o combinado com você mesma. E retomando, sempre retomando, lembrando, eu estou em manutenção constante. Isso é bom demais. É bom demais, ninguém é perfeita. Você é perfeita como mãe? Não, você está em manutenção constante. Eu estou em manutenção constante. E assim a gente entende que nossa vida, o nosso corpo, a nossa saúde é a mesma coisa. Não é um projeto que tem início, meio e fim. Só realmente tem fim quando acaba, né? Quando Deus decide que não é mais o nosso momento aqui na Terra. Até então, nós temos que cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, para sempre. Então agora vocês entenderam, né? Esses passos. Você viu como a motivação não é um sentimento que brota? Não, você tem que construir na sua vida. Porque para outras áreas já está bem construidinho, está bem consolidadinho, está tudo certo. Se você trabalha fora, eu sei que você já cometeu erro no seu trabalho, todo mundo já cometeu, e aí você desiste de trabalhar? Não, você conserta, você aprende, você... É assim. Você vai trabalhar mesmo sem querer, é assim. Você já construiu isso em várias outras áreas da sua vida, até intuitivamente.
Mas agora no emagrecimento você tem que construir também. E aí quando você entender todos os motivos, você não vai ficar sentada esperando um sentimento brotar. Não, você vai agir, você vai construir. Então eu espero que vocês tenham anotado. Pré-contemplação, contemplação, preparação, atitude, manutenção. Por isso que eu falo, o resumo da live, que além de você concorrer ao Pix de R$500 por semana, você anotar, fixa o aprendizado. E depois você pode olhar e falar, o que eu vou aplicar hoje? Em que passo eu tô? Deixa eu focar aqui para passar para o próximo. E você vai construindo, você vai caminhando, você vai sendo 1% melhor a cada dia. Tá bom, minhas lindas? Espero que vocês tenham gostado. Quem chegou depois e perdeu a regrinha do sorteio do Pix de R$500, assiste o início da live, até para você assistir o conteúdo, e eu expliquei como que faz para concorrer. A live já fica salva ali no feed, tá? No YouTube, no Facebook, em todos os lugares. E quem ainda não se inscreveu no Seca, em 7 dias, segunda-feira, teremos de novo. Se inscreve. YouTube, na descrição do vídeo aqui embaixo, link para você participar do Seca em 7 dias. No Instagram, digita secar, que eu mando no seu direct. Ou vai ali no meu perfil do Instagram, tem uma linha azul, aperta ali, vai ter onde se inscrever no Seca em 7 dias. Aqui no Facebook, tá na descrição do vídeo aqui em cima. Ó, eu apostei e fui sorteada nesse final de semana. A Ana Lu foi quem ganhou o sorteio de R$500. Esse último agora. Que legal. Poxa, cheguei no final. Minha linda, assiste o início agora. Já vai ali pro feed e assiste o início. Faz de conta que tá ao vivo quando você for assistir, tá bom? Estou aqui, estarei aqui com vocês, 12:30, se Deus quiser, tá bom? Coloquem o celular para despertar. Um beijo. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau!